Olá pessoal, me chamo Amanda Cerqueira, sou psicóloga da Clínica da Obesidade e vim aqui hoje trazer algumas informações para vocês acerca de emoções que estamos vivenciando nesse momento da pandemia. Bom, chegamos a um ano de pandemia, não é? E encontramos então nesse contexto várias situações que vêm evocando em nós a presença de algumas emoções que estão constantes. Nesse sentido, eu gostaria de trazer para vocês hoje a respeito da ansiedade e do medo, que são duas emoções bastante prevalentes diante desse contexto pandêmico que estamos vivendo. É normal, então, sentirmos ansiedade, sentirmos medo? O medo é uma emoção inerente que faz parte a todos nós enquanto reino animal. Isso significa que tanto nós humanos como qualquer outro animal possuem medo. E o medo ele tem uma função muito importante que é de preservação da nossa vida, de fazermos avaliarmos o risco e situações de perigo. Então, por exemplo, nesse momento da pandemia, é super válido até um certo limite que a gente possa ativar o medo sim, porque o medo vai nos dar a condição de, por exemplo, termos uma atitude mais prudente, de nos resguardarmos, de nos preservarmos, de podermos, inclusive, seguir as orientações dos profissionais de saúde, tá? Em relação ao uso dos equipamentos de proteção, das máscaras, de uso de álcool em gel, por aí vai. No entanto, quando o medo ele se exacerba, ele cresce demais, ele aumenta de intensidade, ele acaba trazendo aí pra gente uma série de prejuízos, como por exemplo, trazendo aí transtornos de ansiedade. Então, o que seria a ansiedade? Diferente de medo? Sim, o medo se refere mais a uma emoção referente ao momento presente, a algo de concreto que está acontecendo no momento agora. Já a ansiedade, a gente está falando aí de uma emoção também, tá? Mas uma emoção que está mais relacionada ao futuro e ou ao passado. Então, a ansiedade não tem como a gente não ter. Todos nós, enquanto humanos, a gente precisa ativar a ansiedade enquanto preservação da nossa espécie mesmo. Então, a gente, na verdade, precisa compreender que a ansiedade, ela é nossa amiga até um certo limite, porque ela vai fazer com que a gente se preserve, tá? Diante de possíveis perigos, ameaças e riscos. É o nosso, digamos assim, o nosso botão de alarme, o nosso relógio biológico, que vai alarmar diante de qualquer percepção, né? Bastou a gente farejar, perceber aí qualquer situação de risco, perigo iminente, ameaça, problema, pepino, problema à vista que a gente precisa resolver, logo de imediato o nosso corpo vai nos preparar para que a gente possa esboçar uma reação de autodefesa. E a gente tem pessoas, que é o que a gente mais tem percebido, inclusive, nesse período da pandemia, que são pessoas que, infelizmente, acabaram por apresentar a ansiedade mais intensa. A ansiedade que vem trazendo barulhos, vem trazendo problemas, transtornos na vida dela. Então, daí a gente está falando agora de um outro extremo, que é a ansiedade que se tornou inimiga na vida dessas pessoas. Sendo assim, na pandemia a gente tem percebido um sofrimento muito grande de pessoas que têm, por exemplo, apresentado sintomas mais intensos, como coração palpitando, falta de ar, pessoas que inclusive estão pensando que podem estar com o Covid quando estão tendo uma crise forte de ansiedade, como a crise de pânico, achando que podem morrer, que podem sufocar. A ansiedade, ela também é bastante intensificada por conta dos nossos pensamentos. A gente fala aí de estilos de pensamento que a gente pode apresentar diante da ativação da ansiedade. Logo, tem muitas pessoas preocupadas demais, em excesso, diante desse contexto que estamos vivendo. São aquelas perguntinhas do tipo, e se? E se eu contrair o Covid? E se eu contrair o Covid e evoluir para um caso grave? Será que isso vai acontecer comigo? Será que eu posso contaminar outras pessoas? Ela acaba maximizando, enxergando, anunciando para si uma série de catástrofes. Por outro lado, a gente também tem as ruminações, que são pessoas, por exemplo, que podem estar pensando assim: olha, eu teria que ter feito isso, não fiz. Eu deveria ter me preservado, utilizado álcool em gel antes. Eu deveria ter me distanciado das pessoas, não me distanciei e agora, infelizmente, eu estou aqui em distanciamento, isolado até por ter contraído a Covid. Então, a ansiedade é uma faca de dois gumes. Para nós da psicologia e da psiquiatria, o que mais vai definir para nós se realmente essa pessoa tem essa ansiedade como amiga e irmã, ou se ela acabou realmente adoecendo, né, de ansiedade, tendo essa ansiedade como uma verdadeira inimiga declarada, serão, né, o que os pacientes vão trazer para a gente de sintomas que vai, né, em associado aí, fazer com que a gente possa definir melhor o seu quadro diante de
da duração, da intensidade do sofrimento que a pessoa vem apresentando diante dessa ativação da ansiedade. Nós estamos vivenciando, na verdade, a pandemia do Covid e nós chegamos a 1 ano de pandemia e a gente está podendo constatar uma outra pandemia, que é a pandemia de adoecimento mental. Os quadros estão aí se agravando cada vez mais, crises de ansiedade e outros problemas da área de saúde mental. Convido vocês para que nos acompanhem nas redes sociais, acompanhem as nossas próximas postagens, nossos próximos vídeos, que nós vamos trazer cada vez mais informações acerca das emoções relacionadas inclusive ao comportamento alimentar.